Cumprimento a amada Igreja Cristo é Real, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a todos os nossos ouvintes nesse dia de hoje. Que Deus vos abençoe. Deus tem uma palavra para nós e com certeza essa palavra vai nos enriquecer, vai nos abençoar nesse dia de hoje. Você que tem a palavra de Deus aí, você pode estar abrindo no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 4. Que Deus possa falar ao nosso coração através desse texto, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 4, que diz assim: o que fica olhando o vento não semeia. O que fica esperando a condição perfeita, favorável, não faz nada. Que o Espírito Santo de Deus venha nos dar entendimento desse texto nesse dia de hoje. O nosso tema de hoje é procrastinação. Nossa, pastor, mas que palavra estranha é essa? Procrastinação. O que significa isso? Procrastinação é o adiamento, é deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então que Deus possa falar conosco através desse tema. Aliás, o povo brasileiro, ele tem a fama de ser procrastinador, ou seja, ele deixa as coisas para a última hora. Que Deus nos ajude a nos organizar o nosso tempo. Nosso tempo é muito precioso. O nosso tempo é um presente de Deus para nós. E nós devemos administrar com muita sabedoria o nosso tempo. Esse texto que nós acabamos de ler fala a respeito disso. O que fica olhando para o vento não semeia. Nós não podemos ficar olhando para as situações para nós semearmos. Nunca vai haver uma condição perfeita, favorável para você semear. De repente, vai estar chovendo, vai estar frio, vai estar calor demais, mas nós temos que tomar uma decisão em relação a semear, a fazer algo. E é sobre isso que o Espírito Santo de Deus tem falado comigo por esses dias. Ah, pastor, eu não fiz porque ainda faltou isso, faltou aquilo. Eu fiquei esperando o momento certo, as condições perfeitas. Talvez ela não apareça. Então temos que pedir sabedoria para Deus e temos que agir. E esse tema que nós estamos tratando, procrastinação, quantas pessoas que vivem juntos, né? Vivem como casados, mas são amasiados, né? Amasiado é aquele que vive junto, mas que não casou ainda. E fica protelando, né? Fica adiando a decisão do casamento, esperando uma condição perfeita. De repente, esperando ter todos os móveis, esperando ter um dinheiro. Nós temos que tomar algumas decisões na nossa vida. Você sabia que isso pode interferir na tua salvação? Você que está me ouvindo aí, que de repente é amasiado há 10, 15 anos e não tomou essa decisão de se casar? Ou você que está namorando, né? Aqueles que estão namorando aí, de repente está namorando 10, 15 anos e ainda não tomou a decisão de se casar. A Bíblia diz que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, o que está faltando para você tomar essa decisão? Porque você fica adiando, fica protelando, né? Fornicação é pecado.
A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. E isso pode também interferir na tua salvação. São coisas que nós temos que tomar uma decisão. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que agir em determinadas situações na nossa vida. Precisamos abrir os nossos olhos para algumas coisas que estão ao nosso redor. Ou seja, precisamos sair do ninho. Às vezes nós estamos muito acomodados, estamos no nosso quadrado. Precisamos sair da zona de conforto. Deus está nos convidando para sair, para fazer algo a mais. E todo ser humano, em algum momento, ele é procrastinador, ou seja, ele sempre deixa para depois. Isso está na nossa natureza humana, deixar as coisas para depois. De repente, você que tem um carro e você fica adiando, eu preciso colocar água no radiador, eu preciso colocar óleo no motor, e você fica adiando, fica protelando. Sabia que você pode ter alguns prejuízos quando você fica deixando as coisas para depois? De repente o motor do seu carro pode fundir, né? Você pode sofrer um acidente porque você está sentindo que o freio do seu carro não está bom e você fica deixando para depois. Então Deus está nos chamando para nos organizar, organizar a nossa vida, ter um olhar atento para as coisas que estão ao nosso redor. Há pessoas que passam a noite estudando para um concurso. Isso é bom, a gente tem que se preparar para um concurso, né? Às vezes para um vestibular, para uma faculdade, as pessoas se preparam. Mas e para as coisas de Deus? Já percebeu como que a gente deixa as coisas de Deus para amanhã? Ah, vou ler a Bíblia amanhã, vou orar amanhã, sempre deixando para o dia seguinte. E chega no dia seguinte, você não leu a Bíblia, você não orou, você não buscou a presença do Senhor. E esse dia, como é que foi? Você desperdiçou o seu dia. Você não aproveitou as oportunidades que surgiu no seu dia. A Bíblia diz que nós devemos remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Nós devemos aproveitar as oportunidades. Esse dia foi um dia que Deus te presenteou. Como que você administrou o seu dia hoje? De repente você poderia ter feito muito mais coisas proveitosas e você não aproveitou o seu dia. Mateus capítulo 6, versículo 33, nos dá alguns ensinamentos que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós temos que tomar cuidado com as distrações, aquilo que tira a gente do foco, aquilo que tira a gente das coisas de Deus. Cuidado com as distrações. A Bíblia nos fala que Jesus estava na casa de Lázaro e ali havia Marta e Maria. E é interessante notar, amados, que Marta estava preocupada com os afazeres, estava distraída, enquanto Maria estava aproveitando aquele momento, estava ouvindo a palavra. E Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Será que você tem escolhido a melhor parte? Colocar Deus em primeiro lugar?
priorizar Deus em tudo que você faz, em tudo que você realiza. Você precisa colocar Deus na frente. Pode ter certeza que quando você coloca Deus na frente, os seus projetos são estabelecidos. Deus entra com providência, Deus abençoa. Deus precisa ser o centro da nossa vida. E meditando nesse texto, meditando nesta palavra, procrastinação, há uma expressão, talvez você que está me ouvindo nesse dia de hoje, filhos do coração. O que seria isso, pastor? Filhos do coração. Essa expressão para pessoas que adotaram filhos. Adotar é colocar como filhos. Então, quando uma pessoa adota uma criança, elas usam essa expressão filho do coração, porque não veio do seu sangue, através do Espírito Santo, de repente Deus te direcionou a uma criança e você acabou adotando aquela criança, E é interessante notar que muitas pessoas, com o passar do tempo, elas não conversam com essa criança que ela é adotada. Elas ficam adiando e vão se passando o tempo, vão se passando os anos e você não resolve essa situação. E de repente, se essa criança já adulta, ou com seus 15, 16 anos, ela fica sabendo pela boca de uma outra pessoa, que não foi você, pai, mãe do coração. Então, tem coisas que a gente vai adiando e são coisas que nós precisamos resolver. Então, que o Espírito Santo de Deus venha te dar sabedoria em algumas áreas da tua vida. São coisas que a gente vai deixando, a gente vai tocando com a barriga, mas são coisas que precisam ser resolvidas na sua vida, na minha vida. Então, é uma orientação para você, é o Espírito Santo de Deus tentando te ensinar, tentando te instruir. E a Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Essa palavra também é para você que é empresário ou microempresário. Se você prometeu um produto para o teu cliente, procure entregar dentro do prazo. E se você não conseguir entregar dentro do prazo, liga para ele: olha, eu tive um problema, eu não vou poder te entregar essa peça ou esse equipamento nessa data. É importante a comunicação. Pode ter certeza que isso faz diferença. Agora o cliente de repente está esperando, está aguardando, passou um mês, passou 15 dias, e o empresário não deu uma satisfação. Pode ter certeza que a próxima compra ele não vai fazer com você. Porque você ficou procrastinando, ficou adiando, não deu satisfação. Então, a palavra de Deus, ela está nos dando algumas dicas, algumas orientações de ter uma vida abençoada, uma vida próspera. Meditando nesse tema, me veio Mateus capítulo 5. Se você quiser acompanhar com a gente, Mateus capítulo 5, olha o que a palavra de Deus em Mateus 5 nos diz a respeito desse tema. Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a oferta. Vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta
está dizendo, se você está percebendo que tem alguém que está indiferente com você, que antes de você trazer a tua oferta, antes de você contribuir na casa de Deus, vai e conversa com essa pessoa. Resolva essa situação. Vocês já perceberam que às vezes a gente tem dificuldade para resolver alguns conflitos, alguns problemas? A gente quer fugir dos problemas. E Deus está nos chamando para resolver os problemas. E olha o que diz o verso 25. Concilia-te depressa. Há coisas na nossa vida que a gente tem que agir depressa. E às vezes, você que está me ouvindo, essa palavra é para mim também, às vezes a gente acha que o tempo vai resolver a situação, que vai resolver o problema. Não. O tempo, de repente, ele só vai aumentar este problema. Então a palavra de Deus está dizendo, vai depressa e acerta essa situação. De repente você, na sua mente, você já planejou conversar com o teu filho. E você diz assim para a tua esposa, eu preciso conversar com o nosso filho. Eu preciso conversar com a nossa filha. E você fica o quê? Adiando essa conversa. E o tempo vai passando. E você não toma uma posição em relação a isso. Deus está te chamando. Deus está nos chamando para colocar a nossa casa em ordem, para colocar a nossa vida em ordem. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele precisa estar em ordem. A nossa casa espiritual precisa estar em ordem. Às vezes, nós precisamos resolver algumas coisas na igreja, com o irmão, com uma irmã, e a gente vai deixando isso, a gente vai protelando isso. Alguns anos atrás, eu estava trazendo um estudo na igreja a respeito de perdão, a importância do perdão. E o Espírito Santo de Deus tocou profundamente no meu coração, que eu precisava resolver algumas coisas na minha vida. Quando eu não era crente ainda, eu devia ter uns 12, 13 anos, eu tive uma briga na rua com um rapaz, e a mãe desse rapaz, quando eu estava brigando com ele, veio para tentar separar essa briga. E eu xinguei essa mulher de vários nomes feios, E acabou a briga, passou o tempo, Depois entreguei minha vida para Jesus e comecei a minha caminhada com Cristo, Mas algo no meu coração, mesmo não conhecendo a palavra de Deus, dizia que eu teria que resolver essa situação. E passou-se aproximadamente uns 20 anos depois desse ocorrido, E eu, preparando esse estudo a respeito de perdão, falei, nossa, eu preciso conversar com aquela mulher, Eu preciso pedir perdão pelaquela atitude que eu tive, faz tanto tempo, Mas algo me incomodava, E aí um dia na rua eu encontrei com essa mulher, e olha só, já havia se passado 20 anos, e eu disse assim, a senhora lembra de mim? Ela disse, lembro. Eu gostaria de te pedir perdão por aquela situação que houve entre eu e teu filho, E a senhora me perdoa? Ela disse, te perdoo, Olha que interessante. Passado umas 2 semanas, essa mesma mulher que eu pedi perdão estava onde? Na nossa igreja, E para a glória de Deus,
para os irmãos, né? De repente, quem é essa irmã? É a irmã Cida. Ela é diaconisa na nossa igreja, né? Então, vê o trabalhar de Deus. Agora, amados, se eu não tomo essa decisão, e havia uma barreira para aquela mulher chegar na casa de Deus. Então, tem coisas que é difícil. Parece que tem alguma coisa que amarra a gente, para a gente não resolver algumas situações. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de poder. De repente você está precisando pegar o telefone e ligar para o teu pai. De repente ele mora em outra cidade, mora longe. Mas algumas coisas nós precisamos resolver na nossa vida. Porque de repente a vitória de Deus na nossa vida está nessa atitude. Está em fazer isso. Em fazer um conserto. Em resolver algumas coisas na nossa vida. Mas às vezes o que a gente faz? A gente vai empurrando com a barriga. E a gente não toma uma posição em relação a essa situação. Então vamos nos mover. Se você tem que pedir perdão para alguém, faça isso. A Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. Ah, pastor, eu não sei como que a pessoa vai me receber. Faça a sua parte. Se ela não te perdoar, amém. Mas você está tomando uma posição. Você está fazendo algo. E tem coisa que a gente não quer mexer. Porque de repente, vamos dizer assim, a expressão vai feder. Mas eu costumo dizer que antes de ficar bom, fica ruim. Às vezes a gente tem que mexer, tem que tratar, porque de repente isso pode virar um câncer, isso pode virar uma doença na nossa vida. E amados, eu senti que um peso saiu do meu coração. Parece que eu carregava um peso, né? E depois daquela conversa, daquele bate-papo, foi uma bênção para a minha vida e acredito que para a vida da irmã Cida também. A Bíblia também nos fala de um homem chamado Zaqueu, né? Ele era cobrador de impostos e ele tirava vantagem na cobrança dos impostos. E um dia Jesus entrou na casa de Zaqueu. E foi maravilhoso quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Ele disse: se eu tenho roubado alguém, eu quero restituir. O que nós podemos aprender com a história de Zaqueu? Que tem coisas que nós precisamos resolver na nossa vida financeira. De repente você precisa acertar com alguém. Você precisa resolver com esse alguém. De repente você pode dizer assim: pastor, eu não tenho condição. Isso já, né, a quantidade de dinheiro é impossível acertar. De repente você não tem condição de acertar, né, financeiramente, mas você pode acertar o quê? Através de uma conversa, através de um bate-papo. Você pode resolver essa situação. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus. Por que o pastor está falando de sabedoria? Porque às vezes a gente vai resolver um problema e às vezes a gente piora mais a situação que ela já estava. Então, se tem alguma coisa para resolver, dobra o joelho. Pede sabedoria para Deus colocar as palavras certas na tua boca. Porque às vezes são coisas que precisam ser tratadas com calma, com domínio próprio, com amor, com mansidão. Peça sabedoria para Deus. Eu acredito que Deus está falando com você. Deus tem falado comigo a respeito disso por esses dias, que há coisas que nós não podemos ficar deixando. E isso pode impedir
a nossa salvação, pode interferir na nossa salvação. Então eu disse aqui que de repente você tem que conversar com teu filho, você tem que conversar com teu pai, com a tua mãe, e você não faz isso, porque de repente o teu coração está fechado para isso. Mas Apocalipse 3:20, Jesus está batendo, e Ele quer entrar, Ele quer mudar essa situação, Ele quer mudar essa história na tua vida. Então receba essa palavra. Essa palavra não é minha, é Deus falando com você, é Deus falando comigo. Às vezes também a nossa vitória está em coisas simples. Como assim, pastor? A nossa vitória está em coisas simples. De repente você comprou um livro e esse livro está lá, ó, fechado. Você comprou um livro e você nem abriu esse livro. Você fica adiando para ler esse livro. Sabia que de repente a sua vitória, a sua bênção está na leitura desse livro? E você fica adiando para ler esse livro? Quantas vitórias de Deus na minha vida através de uma leitura de um livro que estava lá, ó, fechado, e eu comecei a ler aquele livro e Deus começou a falar ao meu coração. Então, procure não ficar deixando as coisas para depois. Comece a ter mais iniciativa no seu dia a dia. Jesus era bem ativo. Certa vez um centurião chegou para Jesus e disse: olha, o meu criado está enfermo. E Jesus falou: eu vou lá. Jesus, ele tomou a decisão de ir lá e falou: não, Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa. Só uma palavra, meu servo será curado. Poucas vezes nós vemos Jesus protelando, deixando para o dia seguinte. A sogra de Pedro estava ardendo em febre, Jesus estava lá para orar por ela, para interceder por ela. Mas no caso de Lázaro, ele demorou alguns dias, porque ele queria fazer um milagre, ele queria demonstrar o poder dele. Mas Jesus, ele era bem ativo nas realizações do seu trabalho. E dentro dessa palavra, que nós estamos falando a respeito de deixar as coisas para amanhã, e a nossa vida espiritual? Como é que está a nossa vida espiritual? A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Como é que está a tua vida espiritual? Se Jesus voltar hoje, para onde vai a tua alma? Você tem tempo para muitas coisas, mas e a tua vida espiritual? A oração, a leitura da Bíblia, o jejum? Você não faz mais? Você foi deixando, você foi se afastando das coisas de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz assim: hoje é o dia da salvação. É hoje. É hoje que Deus quer fazer algo na tua vida. É agora. E às vezes, num culto, o pastor diz assim: quem quer entregar a vida para Jesus? E a pessoa às vezes fala consigo mesma: vou deixar para outro dia. Eu vou deixar para outra hora. Talvez essa outra hora não chegue. Eu gostaria de dizer para você que o amanhã não existe. Como assim, pastor? O amanhã não existe? Sim, o amanhã não existe. O que existe é o agora. Eu não sei se eu vou acordar amanhã. Nós estamos vivendo hoje. O amanhã pertence a Deus. Você que está me ouvindo, que está afastado dos caminhos do Senhor, e você, de repente, você encontra com alguém e diz assim: eu vou voltar. E já se passou vários anos e você não voltou ainda.
Os sinais estão aí. Jesus está à porta. A qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. E você, como é que está a tua vida? Hoje é o dia da salvação. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega os teus caminhos para o Senhor Jesus. Você que está afastado, retorne para a presença de Deus. Ele te chama. Ele me chama, Ele chama a cada um de nós. E Ele nos chama todos os dias. Hoje é a oportunidade. Gostaria de dizer para vocês que estão nos ouvindo, há 3 coisas que não voltam. O que é, pastor? Essas 3 coisas que não voltam. A primeira é a flecha lançada. Uma vez que você lançou a flecha, ela não retorna mais para você. Lançou, foi embora, né? Outra coisa que não volta é a palavra pronunciada. Uma vez que a palavra saiu, não tem como ela retornar mais. E outra coisa que não volta é a oportunidade perdida. Aproveite as oportunidades. Deus está te dando uma oportunidade. E hoje é o dia da oportunidade. É o dia de você se voltar para Deus. É o dia de você resolver esse monte de coisas que o pastor disse aqui. De repente, alguma dessas coisas se encaixa na tua vida. É a oportunidade, é Deus falando. E você precisa resolver isso. E que Deus te dê sabedoria para resolver isso. Que Deus te ajude você a administrar melhor o teu tempo. Eu disse aqui que tempo é algo precioso. Nós temos que administrar bem o nosso tempo. E as oportunidades, elas estão aí. E o que é oportunidade, pastor? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Paulo dizendo: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Sabe o que é porta? Quando a Bíblia fala de porta, está falando de oportunidade. Deus tem colocado portas diante de você. Deus tem colocado portas diante de mim. Sabe o que Paulo fez? Quando abriu essa porta, ele viu que havia o quê? Adversários, muitos adversários. Mas Paulo entrou por essa porta, porque era uma oportunidade. Ele não podia perder aquela oportunidade. Talvez amanhã seria tarde demais. Sabe o que Deus está falando comigo aqui? Que Ele tem colocado portas diante de você. E de repente você está com medo de entrar por essa porta. Mas eu gostaria de dizer para você que Deus é contigo. Por onde quer que andares, Deus é contigo. Peça sabedoria e entra por essa porta. Porque amanhã ou depois, essa oportunidade pode se fechar. Então há oportunidades que ela bate uma única vez na nossa vida. Então se atente para isso. A Bíblia também nos fala em Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus tem colocado uma porta diante de você, porque você está com medo.
se é Deus que tem abrido essa porta. Claro que o inimigo coloca a porta diante de nós, mas peça discernimento para Deus e entre por essa porta. E às vezes, dentro desse tema que nós estamos abordando aqui, a palavra de Deus diz assim que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. E às vezes a gente está protelando até nas nossas palavras. Ah, não sei, talvez, quem sabe? Não, é sim ou é não. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que ter atitude até nas nossas palavras. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração, nesse dia de hoje, amados ouvintes, que você possa receber e que você possa tomar uma posição. Pastor, mas o que eu preciso tratar é algo muito sério. Conversa com o teu pastor. Conversa com alguém da tua confiança a respeito desse assunto. Ora, pede a direção de Deus. De repente, você está meio confuso, procura o pastor Luiz, procura o pastor Eduardo, conversa com o diácono, com a diaconisa, com o homem de Deus, e ele vai te ajudar, ele vai te orientar. A Bíblia diz que a nossa vitória está na multidão dos conselheiros, e pode ter certeza que Deus vai te dar vitória nessa empreitada, nisso que você está adiando, deixando para amanhã. Eu gostaria de orar pela tua vida, para que Deus venha te fortalecer e que essa palavra possa ter renovado o teu coração, possa ter fortalecido a tua vida, em nome de Jesus. Soberano Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Visita cada um dos nossos ouvintes, Senhor. Ajuda eles, ó Deus, a tomar uma decisão, Senhor. A resolver algumas pendências, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja tratando com este homem, com esta mulher, com esta família. Em nome de Jesus, ó Deus. Coloco diante da Tua presença também, Senhor, a nação brasileira, Senhor. Sara a nossa nação. As pessoas que estão no hospital, Senhor, traga a cura, traga a libertação. Visita, Senhor, a comunidade Cristo é Real, Senhor. Abençoa a cada um dos nossos ouvintes. É o meu pedido, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus continue abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Nós estamos com o projeto de estar retornando aos nossos cultos no segundo domingo de setembro, dia 13/9. Contamos com a tua presença, viu? Na casa do Senhor, nessa casa chamada Casa de Oração. Que você possa receber a bênção de Deus sobre a tua vida. Que você possa receber a bênção de Deus sobre a tua casa. Que o amor de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo estejam com todos os nossos ouvintes, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus.